Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 59, pelos Espíritos, logo após a morte. Então, quando a gente desencarna, nós precisamos deixar o nosso corpo físico aqui. E como nós temos apego à matéria, é difícil. Principalmente aqueles muito apegados à vida física, à vida material. É um tormento. Deixar a família, deixar os seus bens, as suas posses. Então ele sente naquele momento. Então, a prece que a gente faz para ajudar esses espíritos vão fazer com que espíritos superiores os auxiliem naquele momento, para que o desligamento seja mais fácil. Para facilitar ele deixar o corpo físico. Então, o que nós estamos entendendo nesse prefácio é essa condição, a dificuldade que temos nós. Então, quando nós fazemos aquela prece de coração, com sentimentos verdadeiros, não é muitas palavras, não é a quantidade de palavras que importa. Importa é o sentimento que nós colocamos naquela prece, naquelas palavras, para pedir auxílio àquela pessoa, para que ela chegue em melhores condições no plano espiritual, para facilitar a vida daqueles espíritos que vão ali fazer o seu desligamento, que vão recebê-las, que são normalmente conhecidos daquele que está desencarnando. Então, essa prece, ela é enviada através do fluido vital. Vamos falar assim, uma energia. Nós envolvemos essa energia que vai até aquele espírito para ele sentir um alívio. Então, através desse alívio, aqueles espíritos se aproximam, responsável pelo desligamento, e ajudam, para que ele não sofra as perdas, deixando mulher, filhos, posses. Olha que interessante. Então, o ideal seria que a gente tivesse o conhecimento que existe o além vida, além túmulo. Quando se tem esse conhecimento, tudo fica mais fácil. Agora, quando não tem, realmente é um problema sério para aquele que está deixando a terra por uma nova vida, onde ele vai rever tudo o que ele fez, onde ele vai compartilhar com aqueles que estão recebendo os seus feitos, os seus desenganos, os seus arrependimentos, aquelas mágoas que ele causou em outras pessoas, os seus acertos, para que ele possa ficar melhor, mais equilibrado. Como a gente vê a situação do André Luiz, que por não ter conhecimento, quanto tempo ficou ali, nas zonas inferiores? Muito tempo. Então, quando se tem a prece, esse tempo pode ser até reduzido. Pode facilitar
a vida desse espírito, de se reencontrar numa nova vida, como espírito, porque está retornando à verdadeira pátria. Está deixando o mundo físico. Olha que interessante. E quantas vezes a gente já fez isso? Muitas vezes. Reencarnamos, desencarnamos. Então, sempre tem assistência. Mas mesmo assim, sempre é salutar que aquelas pessoas que estão à volta, que amam aquela pessoa, entrem em prece. Solta para que ela vá tranquila. Porque quando nós ficamos ali chorando, desesperado, a gente prende mais ele no corpo. Porque ele se preocupa com aquele que está sofrendo. Então fica difícil partir. Complica o seu desligamento. Então deixa aí. Solta para que ele siga em paz. E a prece é a melhor forma da gente fazer isso. Soltar essas pessoas. Deixar que esse ente querido, que esse amigo vá. Porque se ela está sofrendo, por exemplo, num hospital, a gente vai querer que ela continue sofrendo só para estar fisicamente perto da gente? É evidente que se a gente raciocinar, a gente vai ver que não vale a pena. Mas o medo é que não haja nada além da vida. Mas a doutrina espírita nos mostra que sim. E muitos desses que partiram vêm nos contar as suas histórias. Como André Luiz, tantos outros que viveram aqui entre nós. E podemos verificar a sua história aqui mesmo, materialmente, investigando que realmente aquela pessoa viveu entre nós. Como as mães do Chico, que encontrava, através da psicografia, os seus filhos queridos. Olha quando Deus é misericordioso conosco, como Ele nos ama, nos permite que um médium faça esse trabalho para consolar aqueles que aqui ficaram. Então a prece é um auxílio para que esses espíritos tenham muita paz, tranquilidade de fazer a sua passagem para a nova pátria, a verdadeira pátria, e continuar a sua caminhada no nosso eterno aprendizado. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.